Gostaria que seja mais explorados temas nos meios digitais, visto o aumento da interação e troca de informações e compras. Então, aqui voltamos à questão do mindset, né? Mudança de cultura. Todas as relações digitais ou não digitais, né, envolvendo dados pessoais de pessoas físicas, terão que se adequar à LGPD. Tá? Haverá uma mudança de cultura no brasileiro com relação a isso. E muito será incentivado pelas demandas judiciais. Tá? O médio empresário, o pequeno empresário, relutam com relação a mudanças. E a LGPD é mudança. E é uma mudança que ela pretende selecionar o mercado. Não vai demorar muito para que os consumidores comecem a perguntar: tá? Por que dar o meu CPF? Por que dar o meu e-mail? Por que aceitar cookies? Por que estou recebendo isso? E se o médio empresário, o pequeno empresário, não estiverem preparados para isso, vai perder cliente. Tá? Vai perder cliente. Porque os consumidores vão dar preferência para aquele profissional ou aquele estabelecimento que respeita os seus direitos e a sua privacidade. Certo? Próxima pergunta. Outro ponto sobre contratos. O que deve considerar para a prestação de serviços com os clientes? A LGPD é bem clara sobre isso. Né, exige que nos contratos tenha uma cláusula sobre proteção de dados. Né? Essa cláusula precisa ser destacada, tamanho diferente, fonte diferente. Né? E o que deve ter nessa cláusula? O ciclo de vida dos dados, que eu já falei, né? Quanto tempo, né? Por quanto tempo os dados pessoais do cliente ficarão retidos, quem é o DPO da empresa, né? Como entrar em contato com este DPO, qual é a finalidade da coleta dos dados pessoais, né? Isso tem que ter obrigatório nos contratos. Além disso, já vimos que quando se trata de empresa com empresa, a questão da responsabilidade, né? A cobrança de estar em conformidade com a LGPD. Próxima pergunta. Em proposta para clientes, o que considerar? Bom, a lei chama proposta de pré-contrato, tá? A proposta é um pré-contrato. Então, na fase de pré-contrato, você precisa observar a LGPD. Tá? São os mesmos critérios. Tá? É a mesma coisa. Aqui, a minha sugestão é observar as perguntas-chave. Tá? Precisa mesmo desses dados pessoais nesse pré-contrato, nessa proposta? Então, o conselho é, se você não precisa dos dados pessoais na proposta, manda ela sim, porque daí você não precisa seguir toda aquela estrutura de normas da LGPD. Né? Caso contrário, né, se você tem que mandar a proposta com os dados pessoais do cliente, tem que cuidar da base legal. Né? No caso, o princípio acredito que será o consentimento, cada caso é um caso, então tem que colher esse consentimento, até mesmo porque provavelmente essa proposta vai ser enviada por e-mail, né? E a regra é a mesma de propaganda, que já falamos, quando eu respondi sobre spam. Se o cliente recusar, né, ele desistiu de fechar o negócio, o que você vai fazer com essa proposta? Né? Hoje se guarda, né? Nós temos aí imobiliárias, seguradoras com um passivo gigantesco de dados pessoais e não sabem o que fazer, né, com esse passivo. Né? Então é um outro fator que eu digo de cuidar, né? Se realmente é necessário você mandar proposta com dados pessoais. Né? Com a LGPD em vigor, né, se a pessoa desiste, encerra a relação. Se encerra a relação, em tese, você não pode mais ter os dados pessoais dela. Então, você vai ter que fazer uma eliminação imediata e rápida disso. Né? Porque qual é o risco que pode ter aí? Pode passar tempo, né? Isso, volto a dizer, né? Nós, profissionais de proteção de dados, a gente olha
para o outro lado do oceano, né? E lá já aconteceu, então é provável que aconteça aqui, né? Nessas relações, passa um tempo, a pessoa liga, né, querendo saber de uma outra proposta, né? E aí ela pergunta sobre os dados dela, e aí quem atende, inadvertidamente, até mesmo porque o consumidor é que está agindo de má fé, né, diz: "Deixa eu confirmar os teus dados, eu tenho aqui". Isso é suficiente para gerar uma denúncia, para gerar um processo, para gerar dor de cabeça. Então tem que ter esse cuidado, né, com relação a esses, propostas, esses pré-contratos, né, porque eles são muito imediatos, são muito rápidos. Até hoje não se, dava muita importância para isso, né, bota nome, RG, endereço, joga lá num canto, a partir de agora não pode mais, tá. Então cuidado com este procedimento, né, escolha bem o seu DPO, treine bem o seu DPO, porque ele é que terá que dar essas orientações, tá certo?